A obsessão de Zuma cobrará um preço altíssimo e doloroso na reta final de Etamundo Melhor. A vilã que ignorou sistematicamente todos os avisos para interromper sua escalada de maldades enfrentará um destino trágico no penúltimo capítulo da trama. Mesmo após o alerta categórico da cigana Carmen, que aconselhou a patroinha a desistir do casamento com Candinho para evitar uma desgraça, Zuma seguirá obstinada. Ela acreditará que a união imediata com o caipira está no seu destino. O castigo, entretanto, começará no momento em que a exploradora de crianças estiver prestes a realizar seu sonho de subir ao altar. Em uma cena de redenção, Celso interromperá a cerimônia para desmascarar a noiva diante de todos. O primo de Candinho revelará que sempre soube da verdadeira identidade de Samir e que Zuma manteve o menino sob seu domínio apenas para extorquí-lo. Desesperada ao ver seus crimes expostos, Zuma fugirá da igreja arrastando Samir consigo. A fuga terminará de maneira trágica. A vilã sofrerá um grave acidente de carro. Ela sobreviverá, mas o impacto deixará sequelas permanentes, transformando a outrora autoritária dona do orfanato em uma figura que despertará pena. Enquanto Zuma luta pela vida no hospital, Zenaide e as crianças da Casa dos Anjos sofrerão profundamente ao ver o estado debilitado da vilã. Zuma terminará a novela colhendo a desgraça que plantou, enquanto Candinho e Samir finalmente celebrarão a liberdade e o amor com um típico final feliz de novela. A família deles aumentará com a chegada do bebê que Dita descobrirá que espera nos próximos capítulos. E agora eu quero saber de você. Você gostou do final dessa vilã? Acha que ela teve o que merecia ou a novela pegou leve demais com ela? Conta aqui nos comentários. O plano que parecia perfeito desmorona quando Ernesto descobre que Anabela é sua filha. A revelação chega pelas palavras de Estela e cai sobre ele como um peso impossível de ignorar. Diante da verdade, o bandido abandona a ideia de sequestrar a menina e deixa a casa das duas completamente abalado, como se pela primeira vez o coração falasse mais alto que o crime. A mudança de Ernesto provoca uma reação furiosa em Sandra. Ao vê-lo voltar sem Anabela, a vilã explode de raiva ao perceber que o marido desistiu do plano, incapaz de entender o gesto de humanidade. Enquanto Ernesto tenta explicar que não pode fazer mal à própria filha, Sandra responde com frieza e promete resolver tudo sozinha, deixando claro que não pretende recuar nem diante do sangue da própria família. Mas o destino chega antes de qualquer novo golpe. Quando Ernesto retorna ao casarão, o delegado aparece e anuncia sua prisão, acusando-o de tentativa de homicídio contra Estela. O momento encerra a fuga e transforma a queda do personagem em algo inevitável. Assim, o homem que passou a vida escapando da justiça finalmente é levado para trás das grades. Na cadeia, Sandra ainda tenta manipular o marido e promete tirá-lo da prisão, acreditando que tudo pode ser resolvido com um novo plano. Porém, ela é surpreendida quando Ernesto decide permanecer preso e pagar pelos próprios crimes, recusando qualquer tentativa de fuga. Naquele instante, o antigo malandro revela que talvez esteja finalmente recuperando a própria consciência, encerrando sua trajetória com um raro gesto de lucidez. Atrás das grades, Ernesto é surpreendido por visita misteriosa em Etamundo Melhor. A queda de Ernesto ganha um novo capítulo quando o antigo malandro aparece atrás das grades, depois de desistir de sequestrar Anabela, ao descobrir que a menina é sua filha. A revelação muda o rumo da história, mas não apaga o passado. Já na prisão, ele recebe a visita de Estela, que chega carregando anos de dor e revolta acumulados. Diante dele, Estela não esconde o ódio e deixa claro que finalmente vê o homem pagar pelos próprios crimes. Para ela, não existe redenção possível depois de tudo o que aconteceu. Mesmo assim, Ernesto surpreende ao dizer que está disposto a assumir as consequências do que fez, algo que a enfermeira escuta com desconfiança e incredulidade. A conversa toma outro rumo quando Ernesto pede para conhecer Anabela e fala pela primeira vez como pai, tentando explicar que jamais faria mal à menina. O pedido, no entanto, só aumenta a revolta de Estela, que lembra o terror vivido e se recusa a permitir qualquer aproximação entre ele e a criança. No momento mais tenso do encontro,
Stella revela que Annabella nem chegou a ouvir a verdade sobre a própria origem, porque estava sem o aparelho auditivo quando tudo aconteceu. Ernesto insiste que quer contar a verdade à filha, mas a reação da enfermeira explode em fúria. Tomada pela raiva, ela deseja que ele desapareça de vez, deixando claro que a ferida entre os dois ainda está longe de cicatrizar. A última semana de Eta Mundo Melhor, que se despede do público no próximo dia 13, reservará uma sequência de derrotas humilhantes para Sandra. A falsa baronesa acreditará que estará no controle absoluto da situação, mas será golpeada duplamente por aquele que um dia foi seu maior aliado, Ernesto. Certo de que seu fim está próximo e regenerado pelo desejo de adotar o pequeno Simba, o bandido tomará uma decisão que mudará o destino de sua fortuna. O arrependido entregará um envelope secreto ao menino, deixando subentendido que todo o seu patrimônio ficará para o órfão e não para a cúmplice. Com esse gesto, Ernesto assegurará que, caso algo lhe aconteça, Sandra não verá a cor do dinheiro que ele herdou com a falsificação da assinatura do padrinho. Essa será a primeira grande rasteira que ele dará em Sandra, o fracasso do envenenamento. Certa de que Ernesto se tornou um arquivo vivo perigoso, Sandra armará o que acredita ser seu golpe de mestre. Ela envenenará o próprio amante e o observará desfalecer com um cinismo assustador, chegando a pedir um perdão fingido, enquanto ele perde os sentidos. A perversa comemorará a suposta morte com Olga, sentindo-se vitoriosa. Contudo, a vilã cairá do cavalo de forma espetacular. Ernesto conseguirá reunir forças para pedir ajuda ao delegado e será socorrido às pressas por Túlio e Stella. O desespero tomará conta de Sandra quando ela descobrir que sua tentativa de homicídio terá falhado e que Ernesto está vivo e pronto para confessar todos os seus crimes à polícia. Esse será o checkmate. Sem fortuna e com o ex-parceiro disposto a entregá-la, Sandra terá seu destino selado definitivamente atrás das grades. Depois de tudo o que ela fez ao longo da história, esse final foi justo? Ou você acha que essa vilã merecia um castigo ainda maior? Em Eta Mundo Melhor, o triângulo amoroso que sustentou parte da tensão da trama encontra seu ponto final. Stella decide encerrar na indecisão e escolhe ficar com Celso, assumindo publicamente uma escolha que vinha sendo adiada por medo, culpa e expectativa. Não é apenas uma decisão romântica, é um posicionamento narrativo que redefine seu arco. Antes disso, a novela investe na virada de Celso. Ele atravessa um processo de redenção, reconhece falhas, revê atitudes e demonstra disposição real de mudança, numa construção que busca convencer tanto a personagem quanto o público. A aposta de Stella não é cega. Ela escolhe acreditar na transformação do amado, e essa fé sustenta o desfecho. Do outro lado, não há escândalo. Túlio entende que perdeu e opta por se retirar com dignidade, encerrando o embate sem revanche nem vitimização. A saída discreta do médico reforça o tom maduro do encerramento, sem grandes explosões, mas com consequências emocionais claras. No capítulo final, Stella termina ao lado de Celso, consolidando um final feliz que não ignora os conflitos anteriores, mas os ressignifica. O amor aqui não surge idealizado. É fruto de amadurecimento, perdão e escolha consciente, numa conclusão que privilegia crescimento em vez de conto de fadas. E agora eu quero saber de você. Você gostou do final dessa mocinha? Acha que ela finalmente teve o final feliz que merecia? Conta aqui nos comentários. Em Eta Mundo Melhor, o desfecho de Samir acontece longe do barulho e perto do crescimento. Algo raro em histórias que costumam tratar crianças apenas como detalhe emocional. Ao descobrir que Dita está esperando um filho de Candinho, o menino reage de forma inesperada e celebra a notícia com alegria verdadeira, como quem entende que o amor não diminui quando cresce, apenas encontra novos caminhos. Depois de atravessar perdas, sequestros e disputas entre adultos, Samir escolhe não repetir as feridas do passado. Em vez de rivalidade ou ciúme, ele assume naturalmente o papel de irmão mais velho, prometendo ajudar a cuidar do bebê que está por vir. A escolha do menino transforma o clima da família e mostra que o afeto pode reorganizar tudo aquilo que parecia quebrado. Diante dessa reação,
Candinho se emociona profundamente ao perceber a maturidade do próprio filho. Naquele instante, ele entende que criou alguém maior do que seus próprios erros e medos. Sem discursos grandiosos, o gesto simples de Samir vira um momento de redenção silenciosa, daqueles que mudam o coração de quem presencia. No movimento final da história, Samir encerra sua jornada como símbolo de esperança e superação, representando o futuro que Candinho sempre tentou proteger. A novela fecha o ciclo, apostando em uma imagem simples e poderosa, uma família que se recompõe e um irmão mais velho que acolhe o novo com generosidade, como se a vida finalmente tivesse encontrado um jeito de recomeçar. Final de Etamundo Melhor. Nos capítulos finais de Etamundo Melhor, chega o dia do casamento de Candinho com Zuma. Chantageado pela vilão, o caipira será salvo por Celso, que confessa ter pago a megera durante anos para criar o filho do primo em segredo. Obcecada pelo matuto, a diretora da Casa dos Anjos conseguiu arrastá-lo para o altar em troca da liberdade de Dita, acusada de sequestrar Samir. Quando bebê, o herdeiro de Candinho foi parar no orfanato de Zuma, por acaso. Mas quando Celso o reconheceu, achou vantajoso mantê-lo longe do pai, porque tinha interesse em ficar com a herança de titia. Arrependido, o irmão de Sandra invade a cerimônia, desmascara a vilã e admite as maldades cometidas com o primo. A megera foge levando o menino, mas sofre acidente e vai para o hospital em estado grave. Nos últimos capítulos de Etamundo Melhor, Celso confirma que Samir é filho biológico de Candinho e salva o primo do casamento forçado com Zuma. Desmascarada, a vilã foge com o menino. A criança foi sequestrada por Ernesto, que o deixou sob os cuidados de um casal de roceiros, mas acabou sendo entregue para a cigana Carmen. A sensitiva foi parar nas mãos de Zuma para quitar uma dívida da sensitiva com a diretora do orfanato. Na ocasião, Celso reconheceu o garotinho e passou a pagar uma mesada para a megera criá-lo sem que ninguém soubesse sua origem. Na época, o irmão de Sandra era muito influenciado pelas ideias da loira. Achava injusto ter ficado de fora do testamento de Anastácia e queria ser o único herdeiro do primo. Candinho chegou a descobrir que Samir era seu filho, mas perdeu a guarda depois de uma manobra de Zuma, que mentiu na justiça ao afirmar que o garotinho era sozinho no mundo e criou laços maternos com a diretora, que foi quem cuidou dele desde bebê. A partir daí, começou uma nova saga do caipira para recuperar o herdeiro. O erro do matuto foi fugir com a criança para o Rio de Janeiro. A diretora da Casa dos Anjos denunciou o caso e a polícia acabou prendendo Dita. Para retirar a queixa, Zuma exigiu que Candinho se casasse com ela. Apaixonado pela cantora, o tutor do Policarpo acabou cedendo. No dia da cerimônia, Celso conta toda a verdade na frente dos convidados. Arrependido, o irmão de Sandra confessa que sempre soube do paradeiro do filho do primo e que pagou a prima de Ernesto para cuidar do menino sem que ninguém soubesse da sua verdadeira identidade. Desmascarada, a vila foge com Samir, mas sofre um acidente e vai parar no hospital em estado grave. Já Candinho não esconde a grande decepção que com Celso, por quem tinha confiança.